Vamos lá, então. Boa noite aí a quem eu não falei ainda. Estamos iniciando mais um componente curricular aí da unidade de contabilidade, de perícia contábil e arbitragem, né? Então, hoje são 22 de abril de 2020, exatamente às 19 horas e 53 minutos. Falaremos hoje, pessoal, além de recapitular o que vimos aí no final da aula passada, nós trabalharemos mais especificamente e faremos uma atividade aqui juntos, tá? Então, portanto, eu já gostaria que vocês, quem já tiver condições de acessar aí o Moodle, tá? Para a gente acessar o material lá imediatamente aqui juntos, porque eu tenho recebido alguns feedbacks de dificuldade em acessar ainda material lá no Moodle. Então, assim como na aula passada, estou tentando fazer sempre aqui com vocês, publicando aqui na plataforma para a gente acessar juntos. Tá? No meu perfil de professor, eu tenho como acessar aí com um perfil de aluno, então eu consigo ver exatamente como vocês estão vendo aí. Tá? Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui agora é fazer esse acesso para vocês acompanharem junto comigo, pois hoje a gente vai estressar bastante o assunto dos documentos, os modelos de documentos da perícia. Tá? E aí, lembrando a vocês, já faz parte do nosso material do A2, ok? Tanto que, se vocês perceberem, a aula passada eu já publiquei lá no banner do A2, lá no Moodle, e todo o material que nós fomos publicando da agora para frente vão sendo lá como componente ali da unidade do A2, porque depois, ao final, lá em meados de maio, se eu não me engano, que nós vamos fazer a nossa avaliação, vai ser um compilado de todo esse conteúdo. Mas fiquem tranquilos, vai ser uma prova totalmente objetiva, onde vocês terão aí 24 horas para responder e me devolver isso individualmente para a correção. Então, evidentemente que vocês terão mais liberdade e acesso a material aí de consulta. Agora, eu sempre recomendo a subjetividade responsável, que é você fazer a tua avaliação para, de fato, aferir o seu conhecimento e entender, né, autoconhecer aí a sua capacidade de aprendizado nessa unidade curricular. Então, peço a vocês aí, né, que de fato façam essa atividade de forma individual e aí, né, criando a própria autocrítica em relação ao conteúdo aqui, ora, ministrado. Tá joia? Então, vamos lá. Vou abrir o Moodle. Quem puder acompanhar aí, já abre o Moodle aí. Então, aqui, eu estou fazendo acesso ao Moodle na visão aí do aluno, tá? Não é na minha visão, no meu perfil de docente. Então, como vocês percebem aí, sempre as aulas são publicadas aqui no fórum de notícias. Então, tá, desde lá do nosso primeiro encontro virtual, né? Lá no eu publiquei dia 22 de março, o encontro foi dia 25. Eu venho publicando aqui, e todo o material que eu publico aqui, na verdade, toda a conversa que eu tenho com vocês aqui, ela chega diretamente no e-mail, tá? Se não está chegando no teu e-mail, verifica aí no teu cadastro se o teu e-mail está correto, porque quando se publica aqui em fórum de notícias, a mensagem chega diretamente no e-mail. Igual hoje eu publiquei aqui para vocês, fazendo a nossa chamada hoje mais cedo, ali por volta das 17 horas, eu fazendo a chamada para o nosso 5º encontro virtual, né? Eu sempre tento trabalhar com rigorosidade essa chamada para que a gente trabalhe um meio institucional, exatamente, além de eu publicar ali, chamar vocês pelo WhatsApp. A gente sabe que toda quarta-feira, né, a partir das 19h30 a gente está aqui,
mas eu sempre tomo esse cuidado de estar ali, como estamos de forma remota, estar sempre publicando aí no Moodle, que é o meio institucional de comunicação entre a instituição de ensino superior e o aluno. Não é só o JK, isso é uma normativa do meio educacional. Então, são todas as instituições de ensino. Tá? Então, às vezes, professor, não gosto, não tem acesso, é difícil, eu acho um saco mexer com o Moodle. Ok. Mas saiba que isso não é somente uma tratativa da JK. Tá? Todas as outras instituições de ensino trabalham dessa maneira, porque é uma normativa do meio educacional. Então, está aqui nosso 5º encontro virtual. Né? Você consegue vir pelo link, consegue fazer edição aqui, ó, para poder me responder alguma coisa. Consegue responder também diretamente pelo e-mail. Ó, eu vou acessar meu e-mail aqui, vocês vão ver. Aqui, ó, chegando, toda vez que eu publico lá, chega. Aqui é de outras disciplinas que eu tenho. Mas vamos lá em perícia contábil, ó. Chega o e-mail do 5º encontro virtual. Tudo que eu escrevi lá aparece diretamente aí no e-mail de vocês, ó. É automático isso. E aqui você tem condições de responder. Então, até pelo e-mail você consegue responder o fórum. Com as suas dúvidas, com seus questionamentos, suas dores no coração, enfim, todas as suas angústias. Então, a gente tem como filtrar isso daí por encontro. Olha? Então, visto isso, vamos voltar lá em perícia. Aqui mais embaixo, módulo A1, todo o material que eu publiquei para vocês em PDF, as normas, sobre aquele nosso primeiro encontro virtual, os links e a atividade que a gente publicou, está tudo aqui, ó. E principalmente, pessoal, peço que vocês façam aí, né, acompanhem, né, se muitas vezes não consegue fazer aqui ao vivo, aqui conosco, né, acompanhem aí pelos vídeos que eu estou publicando no Moodle de vocês. Então, clicou aqui, ó, ele já começa o que foi na aula passada, né, a aula que foi gravada, já acessa lá, de fato, o repositório, tá aí, ó. Não precisa se direcionar ao site. Eu também tomo esse cuidado para fazer uma publicação por script de HTML, para que a gente consiga, né, pelo rótulo, já acessar o vídeo por aqui mesmo, não ter que ficar fazendo o link lá para fora. É uma forma de tentar otimizar também o tempo para vocês. Módulo, aqui começamos o módulo A2, ó. Tá vendo? Então, já esse material que a gente vai ver hoje, na aula passada já estava publicado. Quem estava aqui conosco no tempo introdutório, ou seja, um pouquinho antes das 20 horas, que é o horário, exatamente o horário de agora, e eu mostrei para vocês um pouquinho do material que a gente ia ver nessa aula de hoje. Tá? Então, a gente já perpassou aí por esse material que nós veremos hoje. Fiz uma breve explicação sobre ele. Hoje a gente vai adentrar profundamente. E aquela aula, então, eu fiz a publicação dela aqui, ó. Beleza? Então, vamos aí adiante. E feito, né, depois de feito esse overview aí da nossa ferramenta do Moodle, né, e onde estão publicados, a gente encerra essa parte de introdução aí ao manuseio do Moodle, tá? Enfim, vamos acessar o material lá. Então tá aqui. Quem esteve conosco aí, quem pôde depois assistir ao vídeo, estávamos tratando na aula passada sobre laudo e parecer técnico. Então, recapitulando isso, a gente vai poder lembrar que laudo ele está mais voltado ali ao nível de em nível de complexidade maior, ao perito contador, e parecer técnico voltado ali
ao assistente técnico, ou perito contador assistente. E lembramos que isso, via CPC, ele é dissociado. Tá? Então, quem olha isso muito, quem dissocia laudo de parecer mais tecnicamente é o CPC, o Código de Processo Civil. Mas que ali no âmbito, né, técnico da coisa, no desenvolvimento, muitas vezes um parecer técnico fica muito mais robusto do que o próprio laudo lá do perito contador, do perito de forma em geral, e aí ele passa a ser caracterizado também como laudo. Então, para que isso, professor? Para que a gente entenda que, embora sejam duas coisas diferentes, tenham conotações diferentes perante a norma contábil e a norma do Código de Processo Civil, né, lá do âmbito do direito, né, muitas vezes um parecer técnico, ele pode ser ali caracterizado como laudo, né, porque se ele tiver bem, como a gente viu, se ele tiver bem escrito, bem fundamentado, né, ele muitas vezes é chamado de laudo. Tá? Então a gente precisa entender essas duas diferenças no que tange lá a NBC, no que tange lá o Código de Processo Civil. Então a gente viu que, né, revimos aí sobre arbitramento, avaliação e mensuração como sendo características construtivas, né, e contributivas ali do laudo pericial contábil. Aqui a gente fala laudo pericial porque, de uma forma geral, quando a gente trata de CPC, mas quando trata de norma brasileira de contabilidade, laudo pericial contábil. Então, a gente sabe que esses procedimentos eles vão contribuir para a construção do laudo pericial, o arbitramento, a avaliação e a mensuração. E aí, então, logo visto isso, tirado as dúvidas, o professor enfatizou bastante a diferença de um pelo outro, né, do que é mensuração, avaliação, fez a gente escrever, inclusive, né, fez aí riscar o nosso caderno para que a gente, de fato, tenha bastante segurança na hora de discernir entre um e o outro, tá? Então, isso é muito importante, tá, pessoal? Muito importante mesmo. Então, visto que nós trabalhamos a forma como o parecer deve ser trabalhado, né, inclusive aí vendo os seus pressupostos de escrita, solidez lá do que está sendo dito pelo parecer e a importância que ele tem no processo pericial, onde a gente voltou a enfatizar aí sobre o grau de relevância que ele tem dentro de um processo pericial, de uma atividade pericial, para que a gente não ficasse somente levando em consideração o laudo pericial contábil como o mais importante, e que, de fato, os dois servem de prova para o juiz. E, muitas vezes, se algo nos leva a entender que o parecer do assistente técnico, por não ter sido profissional nomeado pelo juiz, o juiz vai simplesmente descartar o trabalho dele, muito pelo contrário, a gente viu isso, né? Muito pelo contrário, né? A gente viu que o juiz, de fato, o que acontece, ele faz, sim, que seja mais um artifício, mais um instrumento que vai subsidiar o magistrado no âmbito judicial ou o árbitro no âmbito extrajudicial para poder definir sobre a opinião, sobre a decisão daquela lide, daquela controvérsia, né, senhores? Então, a gente falou muito sobre isso, vimos todas essas questões, e aí
passamos ao final para a ideia do juiz versus o assistente, né? Que o assistente, ele é de confiança da parte que o contratou, e isso não somente pelo fato de se contratou, é porque a parte confia nele, mas o próprio Código de Processo Civil expressa essa confiança tacitamente, tá? Então, isso é importante. Saber que no dispositivo legal, lá no CPC, ele também expressa que o assistente técnico seja de confiança da parte. E aqui a gente até, foi o que eu acabei de falar, né, que é provável dar a impressão de que o juiz nem venha a ler as contestações, pareceres ou laudos dos assistentes, por esse motivo, mas a experiência mostra o contrário. O que é? Sim, os juízes costumam analisar os pareceres dos assistentes, conjuntamente com o laudo do perito. Então, aí a gente falou também sobre a questão ética, né? O assistente é contratado para ser os olhos da parte. Porém, isso não quer dizer que ele defenda teses que vão contra a realidade técnica, né? Até discutimos bastante, depois acho que dois colegas vieram me perguntar, professor, mas eu entendi que o perito assistente, ele está ali para defender a parte que foi contratada, né? Que o contratou. Então, a gente precisa dissociar o termo, a terminologia defesa. Não. Ele está ali para ser os olhos, para poder ser uma segunda opinião, né, de uma pessoa que detém conhecimento técnico, para que não fique somente uma visão uníssona lá, uma visão única do perito do juízo. Então, ele não pode defender teses que vão contra a realidade técnica, vão contra aquilo de fato que é, né, a verdade daquela causa que ele está sendo contratado para poder trabalhar. Então, isso é muito importante, tá? Até porque seria contra a sua ética profissional. Então, mas professor, não tem advogado que defende bandido? Tem. E lá no âmbito do direito, temos lá a antropologia do direito, que eu não vou entrar em detalhes aqui, mas é uma outra questão quando se trata do direito, lá no artigo 5º da nossa Carta Magna, Constituição Federal de 1988, que vai dizer que todos nós somos iguais, né, perante a lei, e que nós também temos o direito, né, principal controverso, enfim, aí não vou entrar em muitas delongas. Mas aqui não é defesa, aqui é trabalho técnico. 1 mais 1 é 2, seja para o contador da parte A, seja para o perito contador da parte B. 1 mais 1 vai ser 3? Nunca, né? Trabalhamos com regras, com normas, e nós, contadores, devemos segui-las. E aí, voltando para o mercado, também foi uma pergunta que um outro colega me fez aí no decorrer da semana, mas, professor, será que não tem contador que, de fato, chega lá na hora do vamos ver, o cara está sendo pago para isso, ele vai contra a sua ética, e mesmo que o laudo do assistente, do perito contador do juiz, lá nomeado pelo juiz, esteja correto, mas está indo, né, contra o meu cliente, não tem esse perito assistente, não pode enviesar o seu laudo, o seu parecer para poder favorecer o cliente dele, mesmo que seja de forma equivocada ou de forma fraudulenta? Pode, acontece, infelizmente. Mas aqui nós temos que lidar com a ciência contábil, com a ciência que está por trás dessa profissão tão maravilhosa que é a nossa, de contador, e nós devemos seguir as normas e o Código de Ética do Profissional Contador, do CPC, resolução, se não me engano, 608 do Conselho Federal de Contabilidade, e não devemos
praticar algo delituoso dessa forma. E é o que eu tenho a dizer a vocês. Mas que existe? Existe. Picareta existe? Existe em todas as profissões. Mas que não sejamos nós. Certo? Então, a gente falou sobre bastante isso. E isso, então, todo esse assunto foi o que nós vimos na aula passada. Agora, nós vamos entrar, de fato, aí a parte um pouco mais burocrática, mais tecnicista do nosso trabalho e que vocês vão fazer, né, de fato, colocar a mão na massa, o hands-on, né? Vamos trabalhar aí na produção agora desses documentos, vamos de fato entrar aí, entender como que é essa parte burocrática lá para utilizar todos os modelos que a norma nos exige para poder trabalhar com os documentos dentro do processo, dentro de uma atividade pericial. Para isso, vou acessar o nosso material, que está lá no Moodle. Então, está aqui, ó. Vamos acessar esse material. Aqui, ó. Cópia, livro, perícia contábil. Eu vou dar aí um minutinho para vocês acessem aí e acompanhem comigo esse PDF, tá? Então, 2 minutinhos aí para vocês acessarem, quem já não está com ele em mãos, pessoal que chegou mais tarde um pouquinho, para poder ter tempo de pegar esse material e acompanhar aqui comigo, passo a passo, documento a documento. Está lá em módulo 2, lá no Moodle, tá? Primeiro arquivo publicado no banner módulo A2. Aos demais aí que chegaram, boa noite, sejam bem-vindos. Vamos que vamos. Já vou acessando, o material já está aí na tela, tá? O PDF. Lembrando, esse é um livro que está lá na biblioteca de vocês, tá joia? É esse livro aqui, ó. E esse eu peguei, fiz questão de pegar lá na biblioteca de vocês. Eu tinha uma outra edição dele, mas eu quis pegar, correr o risco de ter algo, né? Que vocês não tivessem em mãos. Então, já tem até colegas que já têm, que já acompanham as nossas aulas aí por esse livro. E aí, como a gente está aí apartado aí da estrutura física, eu fiz questão de digitalizar aqui em casa mesmo, no meu escritório, para a gente poder ter esse material digitalizado e fiz essa publicação no Moodle para vocês terem acesso a isso de forma mais rápida e fácil. Também fiz questão de trabalhar o livro mesmo, tá? Para que saiamos um pouquinho lá dos meus slides, do meu resumo. O que eu faço? Nada mais é do que pegar a bibliografia do plano de ensino-aprendizagem de vocês, modelar de uma forma mais pedagógica, para assim poder trabalhar o assunto, tá? Então, aqui a gente vai mudar um pouco essa metodologia, vai ler o livro, de fato, que está escrito lá, para que vocês tenham mais esse contato com a bibliografia de vocês, tá? Não fique somente por uma visão aqui do docente, do professor, que fez esse trabalho por vocês. Então, eu fiz questão que a gente faça isso mesmo, juntos, ok? Vou dar aí um zoom para ficar mais visível aí na tela. Se alguém tiver com algum problema de visualização, por favor, sinalize. Pode falar aí, ou então escrever aqui no chat. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Ótimo. Então, vou iniciar, beleza? Acho que já deu tempo aí de vocês acessarem. E é bom que acessem, fica mais fácil, né? Vocês irem com o material em mãos. E destacando aí, principalmente, né, se você não está com o material em mãos, peguem aí o caderno, uma caneta, para vocês destacando os pontos mais específicos, os pontos mais relevantes que eu vou dizendo a vocês aqui
de cada modelo, de cada documento que a gente separou aí do livro para vocês. Então, vamos lá. Esse é o 4º capítulo lá do livro, Modelo Burocrático Pericial, Cartas, Mandados, Petições e etc. Então, como eu disse anteriormente, né? Esses modelos que a gente vai ver logo aqui à frente, nada mais é do que o reflexo do que está lá na norma. Se você buscar alguns anexos lá da norma, você vai ver muitos desses modelos. Como eu estou dizendo, o autor nos busca alguns modelos, ou seja, termos que devem existir e que não podem deixar de existir quando vocês fizerem esses atos formalizados aí junto a um magistrado ou a um árbitro, né, quando você estiver trabalhando aí com a atividade pericial. Então, como esse primeiro parágrafo do nosso livro, ele diz que o propósito deste capítulo é oferecer ao leitor alguns modelos usuais. Então, professor, mas eu vi um modelo que é diferente e lá no livro falava que era de um jeito e agora eu vejo que é de outro, esse troço é bagunçado. Não, é um modelo, é uma regra que você tem a seguir. Não quer dizer que você tem alguns parâmetros que eles não podem deixar de existir. Podem ter coisas a mais, coisas a menos, mas esses que a gente vai trabalhar aqui agora, que eu vou dizer a vocês, não podem deixar de existir, certo? Então, como o próprio parágrafo diz aí, são alguns modelos usuais, ou seja, aquilo que é mais utilizado de documento gerado por lavratura do perito. O que é por lavratura do perito? Ele é quem lavra, ele é quem escreve, ele é quem elabora esse documento. Ou do órgão judiciário em que tramitam os processos. Então, aqui ele também vai falar que existem também as formas de comunicação do perito do juízo com os peritos assistentes, porque eles podem se comunicar no processo. Então, lembrando sempre, a gente seguir uma linha aí. Como que se deve ser feita essa comunicação? Sempre, galera, no processo. Como é que se comunica no processo? Por meio de peticionamento. Então, como a gente falou aí em aulas anteriores, é um meio formal de que se fique gravado, fique registrado aquela comunicação, que ela deve ser feita onde? Lá dentro do processo. Nada por verbal, nada por fora dele, sim, tudo por meios formais dentro dos autos, tá bom? Então, eu gosto de frisar bastante, peço que vocês marquem aí no material de vocês, no livro de vocês, ou quem está anotando aí no caderno, que essas formas de comunicação não é só do perito do juízo endereçando as partes, ou algo próprio juízo, ou simplesmente respondendo quesitos. Existem também formas do perito do juízo se comunicar com os peritos assistentes, com as partes também, com as testemunhas, enfim, várias formas deles se realizarem ocorrências aí dentro do no curso do processo. Então, isso é importante a gente frisar. E os documentos mais comuns, que a gente já falou aqui anteriormente, são ali o termo de diligência, os ofícios, as declarações e os requerimentos. Então, como eu disse aqui também, o próprio livro vem dizer aqui, ó, alguns dos modelos estão normatizados pelo CFC, então tá aí ó, a norma, assim como outros não têm forma definida. O que não tem forma definida, qualquer coisa, desde que siga ali o rito processual e que tenha em sua essência ser objetivo, conciso, claro, transparente, não vai ter problema nenhum, tá bom? Então, agora aqui adiante, ele já vem aí desenhados. Então, percebam aqui da página 66 em diante, que é o que nós vamos trabalhar aqui, item a item, como vocês podem ver aí, ó. Já é de cara o modelo. Então, meu amigo, se você pegar esse cara aqui, copiar e colar,
só mudar os dados, né, trazer a essência do que você está precisando, morreu o assunto. Preciso ficar, eu tenho que lembrar de chamar o juiz de Vossa Excelência, né? Não, ali já, né, já tem esse cabeçalho, já utiliza, você já tem ali os pronomes, já tem ali os vocativos que você tem que utilizar com a autoridade judiciária, lá com o magistrado. Então, você já usa isso como modelo, né? Então, como você está vendo aí, ó, a gente vai passar pelos documentos e identificar o que é. Para que eu não fique só daqui mostrando para vocês, ó, isso aqui é um termo de diligência, isso aqui é um modelo de ofício. Não, vamos ler o documento. Como eu sempre digo, tudo tem uma essência, tudo tem... Se a gente parar, a gente ler, a gente entender, a gente vai saber do que se trata, né? Sem ficar perguntando para um, para outro, para esse ou aquele, né? A gente vai entender do que se trata e muitas vezes vai parecer até que a gente já é um expert no assunto. Mas não, só porque eu tive a atenção de fazer uma leitura pausada, dar uma tratativa ali mais adequada ao documento que está na minha mão, né? Então, isso já vai nos dando até um pouco mais de habilidade para tramitar com essa documentação. Então, quando vocês podem ver, ó, aqui só está um cabeçalho, excelentíssimo, doutor juiz, a da vara tal, da comarca tal, da circunscrição, bababá, bababá. Aí ele já diz aqui, ó, especificar cidade e estado. Então, você vai estar tramitando na sexta vara de família do Fórum de Taguatinga. Aí você vai colocar aqui no seu cabeçalho. Aqui, antes do preâmbulo, você tem aqui uma faixa de identificação, que é onde você vai botar o número do processo, a ação, quem é o autor / requerente, quem é o réu / requerido. Aqui a gente já começa também a trabalhar com terminologias aí mais voltadas ao âmbito do que a gente vai trabalhar, né? Então, autor é quem é o autor da ação, quem propôs aquela ação, tá? Quem não concordou com algo e tomou a iniciativa, ou seja, é o sujeito ativo dessa relação aí. Então, o autor, que também, por vezes, pode ser chamado de requerente, tanto faz um ou o outro. Tá joia? Então, quando ele diz autor / requerente, ele está dizendo que pode ser um ou o outro. Então, utilizem os dois, tá? Tome como padrão ali na sua petição, ou ali no seu termo de diligência, ou no ofício que você vai enviar aí para uma autoridade policial para poder fazer um trabalho XYZ, ou trata o autor como autor, ou o requerente como requerente, e não fique mudando. Ora eu trato como autor, ora eu trato como requerente. Então, você pode fazer ali uma padronização. Professor, isso é regra? Não, não é regra. Mas é questão de zelo, questão da composição textual ali, que dá mais riqueza e objetividade, né, ali ao texto que está sendo feito. Mesma coisa ali no réu. Pode ser chamado de requerido. Professor, réu é muito pesado, vou trabalhar só com requerente e requerido. Ao gosto do freguês. E perito, o nome de Vossa Excelência. Mentira, não. Vocês são Vossa Excelência, não. Doutores, tá bom? Excelência é só o magistrado. Então tá aqui, ó. Ainda não sabemos que documento se trata, né? Vamos ler aqui para a gente entender do que trata essa jossa aqui. Pontilhado, que é um modelo, né? Então aqui é o seu nomezinho, né? Deduz. Guilherme Corrêa de Almeida Freitas, perito contador, aí o seu nome aí. Habilitado nos termos do artigo 145 do CPC, aquele que eu publiquei para vocês, vai falar quem é que pode, quem que não pode fazer, né, perícia contábil, conforme certidão do Conselho Regional de Contabilidade do Estado. Quer dizer o quê? O cara tem que estar ativo no CRC, o cara tem que estar com o CRC dele em dias, pago, bonitinho, né? Senão ele também não pode exercer essa função de perito contador.
Por que identificar o estado? Só por uma mera burocracia? Obviamente que não. A gente sabe que ele só pode atuar no seu estado de origem, a não ser que ele tenha uma autorização por escrito ou formalizada de um outro conselho regional, ou que ele detenha ali também uma responsabilidade técnica secundária em outro estado, aí sim ele pode atuar em vários estados. Então, assim, eu posso dizer por mim, eu, por exemplo, eu tenho responsabilidade técnica em Brasília, no Rio, São Paulo, Paraíba, Pernambuco, eu tenho no Ceará, eu tenho uma porrada de estado aí. No Sul, acho que eu só tenho um ou dois estados lá. Ou seja, para eu trabalhar tanto como perito, tanto como contador. Então, as atividades que a gente exerce, eu precisei tirar um registro secundário. Esse é o nome correto, tá? Meu registro de contador é aqui no DF, mas eu tenho outros registros secundários espalhados aí por vários estados, inclusive, como tem alguns estados que eu não estou atuando mais, eu até lembrei agora, foi até bom eu falar isso, que eu tenho que pedir o encerramento, tá? Que eu não estou atuando. Vamos deixar esse troço lá. Mas é um registro secundário. Professor, como é que tira um registro secundário? Precisa fazer prova de novo? Não. Basta você estar em dias com o seu CRC, né? Não ter nada que desabone ali a tua conduta profissional regional, e isso é tramitado e libera, né, com certa até brevidade. Então tá aí, você vai identificar o estado, vai botar uma cópia desse documento em anexo, tarará, 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 tendo sido nomeado nos autos do processo mencionado, venha a presença de Vossa Excelência a apresentar a proposta de honorários para... Opa, o que deve ser isso aí? Para a execução dos trabalhos periciais na forma que segue. Professor, mas eu preciso escrever desse jeitinho. Você pode mudar as palavras, criatura, mas que tem essa mesma essência. Te qualificou ali como contador, disse de qual estado era, né? Nos termos do artigo 145 do CPC, né? Dizendo que você tem ali a certidão, né, negativa lá do teu Conselho Regional de Contabilidade. Então, é do teu jeito, mas não pode fugir dessa essência. Professor, mas eu quero copiar porque eu não quero ter problema lá e depois um documento desse voltar, o juiz, né, pedir ali uma emenda inicial porque eu fiz o documento errado. Ótimo, eu até recomendo. Pega isso, tira a cópia, me dá só o nome. É o que eu faço, para não dar problema. Então, eu tenho meu modelinho lá que eu uso ele 200 anos. Beleza? Então, não é feiura nenhuma a gente fazer isso. Para a elaboração dessa proposta, foram considerados 2 pontos. A relevância, o vulto, o risco, a complexidade dos serviços a executar. A gente falou isso, vocês lembram? Que tem que ser, para você elaborar uma proposta de honorário, você tem que considerar a relevância, vulto, o risco, complexidade do trabalho, dizer as horas estimadas para a realização de cada fase do trabalho, a gente viu isso também lá no planejamento, qualificar o pessoal técnico, dizer quem irá participar, dizer o prazo fixado. Nada disso é novidade para a gente, né? Então, você está vendo que isso está formalizado em um documento, para ao final você chegar na tabelinha. Que tabelinha é essa? Como a gente viu aqui em cima, é a tua proposta ali de honorários, ou seja, você já foi nomeado, você já foi lá com a tua nomeação, fez carga do processo, entendeu o vulto, entendeu o custo que você vai ter, entendeu o risco daquela perícia, então você já tem condições de entregar uma proposta de honorário. Então tá aqui. Então agora a gente já sabe que documento é esse, né? Então, a gente inclusive já viu, né, não é novidade para nós, tá? Esse quadrante aqui, ó. A gente passou nele aí em umas aulas aí no passado, para vocês entenderem sobre o custo, né? Tudo que pode incorrer aí no custo da perícia, ali por conta do trabalho do perito. Então, ali o quadrante de horas previsto, o valor da hora e o total. Tá? Então, ou seja, percebam o nível de criticidade desse documento, principalmente dessa tabela. Por quê? Você tem que dizer ao juiz todo
todo o custo que você vai ter para poder cobrar dele. Então, se você vai ter, num total, 50 mil reais de custo, o que é custo? Vamos voltar lá na aula de contabilidade introdutória. Não, introdutória não. Contabilidade intermediária para frente. E que é custo? Todo aquele dispêndio, gasto necessário para poder incorrer diretamente ou indiretamente na produção do teu produto ou do teu serviço. Então, tem inclusive, essa é uma... Quem fala bem desse jeito é Antônio Lopes de Sá, finado Antônio Lopes de Sá. O Marion também gosta de definir custo dessa forma. O Marion não é saudoso, não. O Marion, pelo menos que eu saiba, não morreu ainda, não. Inclusive, tive com ele há uns 2 anos atrás, né, fazendo uma premiação numa outra instituição. Estava lá, Vivim da Silva. Eu fui lá entregar o prêmio para ele, eu coordenava um curso nessa instituição e foi muito legal. Mas, enfim, custo é isso. Então, tá aqui, ó, retirada e entrega dos autos. Tem custo para isso? Tem, pô. O contador vai sair da casa dele, vai lá no fórum para poder retirar os autos, fazer a carga dos autos do processo. Tá? Vocês vão ver eu falar muito sobre autos. É autos do processo, é o processo em si. Tá? Então, fazer a retirada e a entrega dos autos. Tem custo isso? Tem. Eu fui de carro, gastei R$10 de gasolina. Bota aí. Quantas horas? Gastei 5 horas. Essas 5 horas me custou R$30. Porque tem a quilometragem do carro, que eu costumo cobrar 63 centavos por quilômetro rodado, que é uma média que a gente faz, a gente usa. Ele pode ter isso guardado. Aqui na petição de honorários, está pedindo quantidade de gasolina que ele gastou, não desce esse nível de detalhe. Mas é bom ele ter isso guardado, porque se ele for cobrado, uma hora ele tem como apresentar. Né? Keila, doutora, me diga o seguinte, tu tá me cobrando aqui como custo dessa perícia, no quesito especificado aqui de retirada e entrega de autos, que tu gastou R$7 mil para poder buscar esse processo. Não é muito caro não, rapaz. Tu previu aí 5 horas, previu aí 7 horas, R$1.000 cada hora. Não tá muito caro isso não. Aí você vai lá mostrar para ele, mas eu ando de Ferrari, doutor. Uma Ferrari, o custo dela é altíssimo. Então, diante disso, o que é normal aí para esses carros, pede e bota aí 63 centavos, mais uma Ferrari, eu gasto R$150 o quilômetro rodado, por aí vai. Entendeu? Mas se você for questionado. Aqui não. Você só vai dizer a hora, quantidade de grana por hora e o total. Então, é R$50 aqui. Divide pela quantidade de hora e dá o total. E assim, pessoal, sucessivamente. Então, temos aqui leitura e interpretação do processo, planejamento dos trabalhos, abertura de papel de trabalho, elaboração das petições. Tá vendo tanto que é específico? Por quê? Você vai gastar tempo para fazer isso. Se gastou tempo, tem que ser previsto em horas de trabalho, porque você vai quantificar a tua hora. Professor, quanto que é essa hora? Quanto que é teu trabalho? Você que sabe. Você bota o preço que você quiser. Mas eu ouvi falar que tem uma tabela no Conselho Federal, não tem tabela nenhuma. Você tem lá um piso salarial, tem uma tabela de honorários, e tem lá que um item no código de ética do profissional contador, que você não pode praticar aviltamento de honorário. Professor, o que é aviltamento? É você colocar o teu honorário baixo demais para ganhar o trabalho lá. Entendeu? Então, você degrine o trabalho da tua classe. Isso aqui não pode. Do resto, se você não incorrer nesses pormenores, você pode cobrar o preço que você quiser. Tá? E assim, galera, sucessivamente. Então, tem vários itens aqui, professor, mas eu não vou ter laudos interprofissionais. Que diacho é laudo interprofissionais? É aquele laudo que você teve que contratar lá um engenheiro para ele poder te avaliar um imóvel, né? Até a gente usou esse exemplo aqui, que eu sempre utilizo esse exemplo.
Ele teve que contratar ali um corretor de imóveis também, registrado pelo Cresci, né, para poder dar uma fundamentação para acostar ali ao teu laudo pericial e lhe ajudar em algumas atividades que você não tem conhecimento para isso e nem deve, né, se ater. Então, isso é laudo interprofissional. Você precisou pagar esse cara vai lhe custar tanto, vai cobrar aqui na tua hora de trabalho, entendeu? Então, você vai colocar tudo isso aqui. Ah, professor, mas eu não tive esse laudo, eu tenho que colocar aqui e zerar? Não, tira essa linha. Não vai botar a linha zero, entendeu? Ah, hora prevista zero porque eu não tive, mas como estava no modelo, excelência, eu deixei aqui. Excelência vai me chamar de abestado. Moço, tu não tem ranca. Tá bom? Fechou? Exatamente 20 horas e 40 minutos. Eu abro aqui, né, uma pausa para a gente poder debater alguma coisa, alguma lacuna que ficou aí da minha explicação, ou tirar alguma dúvida que vocês, porventura, possa vir a ter sobre esse documento específico, né? Esse modelo lá, cuja fonte é o Conselho Federal de Contabilidade, modelo de petição de honorários. Tá joia? Então, vou abrir aqui o áudio, vou parar a apresentação e vocês mandem bala. Fiquem à vontade aí. Professor, num raro momento que nós tivemos em sala de aula, nós fizemos um trabalho onde eu li em algum lugar que para fazer esses cálculos aí dizia que precisava saber o valor da ação, da causa, sei lá como que fala, para poder basear no valor que você vai estar cobrando. Isso faz parte ou não? Faz. Bem comentado, Keila. Quando eu digo que você pode cobrar o valor que você quiser, lembra lá que está especificado no risco da perícia, no volume, na extensão dos trabalhos? Inclusive o que eu falei agora há pouco? Sim. Envolve o valor do processo. Então, até falei, quando eu falei em risco, umas 3 aulas para trás, né, tem até no meu slide está lá um muro, né, e tem lá uns tijolinhos e tem a palavra, está até escrito em inglês, risk, né, está lá o custo, enfim, quando a gente trata sobre risco de perícia. Você está tratando de uma causa de R$10.000, e você, numa outra causa, você está tratando do mesmo assunto, é a mesma natureza do trabalho, mas uma causa é de R$10.000, foi dado o valor a essa causa de R$10.000, a outra causa é de R$1 milhão. Você vai cobrar o mesmo honorário numa causa e na outra? Sim ou não? A primeira que o senhor falou, R$10.000, e a outra? R$10.000. A outra é o mesmo assunto, é o mesmo trabalho, mas você vai cobrar a outra, o valor da causa é R$1 milhão. Ah. Você vai cobrar a mesma quantidade de honorário? Olha, eu acho que nessa de R$1 milhão eu vou colocar um pouquinho mais a mão. É isso. Eu acho. Por quê? Você está computando o risco, a causa é maior, ou seja, a extensão do trabalho é maior, a essência, a natureza pode ser a mesma, mas o volume, a essência, o trabalho, o risco é completamente, essência não, perdão, o risco, o volume, a extensão do trabalho é completamente diferente, né? É 100 vezes mais. Então, obviamente que você não vai cobrar 100 vezes mais, mas sim vai mensurar algo, né, que seja relativo ao aumento desse risco que você tem aí. Ok. A joia? Então, pode se levar em consideração, sim, de fato. Perguntinha de prova, você até me deu uma... Mentira, só a prova de você já tá... Mas tem algo parecido, tem algo nesse rumo aí. Bom saber. Bom saber, bom saber. Vamos lá, alguém mais? Deixa eu ver como é que tá o chat aqui. Lembrando a vocês
Senhores, que temos o Moodle também, que pode mandar por lá, como eu acabei de mostrar aí, né? Vocês podem mandar por lá, e eu tenho condições de responder lá, porque eu estou aqui ao vivo e em cores, lá no Moodle também. Beleza? Quem mais aí? Manda bala. E que eu possa ajudá-los em algo mais. Rapaz, tô vendo aqui, tinha gente que não tava vindo aqui nas aulas, eu tava com saudade de vocês, viu? Meia dúzia aí que nunca mais eu tinha visto aqui. Vocês podem deixar com muita saudade, não. Senão eu fico lembrando mais ainda do nome. Na hora de botar zero na prova lá é mais fácil. Alguém mais, pessoal? Tirar alguma dúvida? Algo que eu não consegui esclarecer na minha explanação? Bom, diante desse silêncio, seguimos adiante, tá bom? Vamos lá. Então, seguindo adiante aí, então aí, petição de honorário. Na página subsequente, nós temos aqui a petição de... não, vamos falar não, vamos ler, né? Percebam aqui, cabeçalho é o mesmo, não muda, vamos deixar esse troço quieto. Identificação também é a mesma, já explicamos. Agora vamos ler o conteúdo desse documento. Fulano de tal, perito contador, nomeado e qualificado nos autos acima identificado. Acima identificado por quê? Porque aqui, nessa taxa, você já identificou a que processo se refere, qual que é o tipo da ação, quem é o autor, quem é o réu. Então, acima identificado, vem respeitosamente requerer, o comando, requerer a Vossa Excelência a juntada do laudo pericial contábil anexo, que contém, aqui você vai dizer a quantidade de folhos, né, e quantidade dos demais documentos anexos. Galera, para aqui, isso é importantíssimo. Quem tiver com um documento, puder riscar aí, ou escrever. Então, a gente já viu que trata-se de um requerimento, né, eu, fulano de tal, perito contador, nome qualificado nos autos aí, assim identificado, vem respeitosamente requerer. Eu estou requerendo alguma coisa a quem? A Vossa Excelência. Quem é a Excelência? O juiz. Tá? A juntada do laudo pericial. Então, eu estou requerendo o quê? Já estou com o meu laudo pericial pronto, estou requerendo a juntada. Essa é a terminologia que a gente utiliza. Que esse laudo seja acostado aos autos do processo, seja juntado aos autos do processo. Então eu estou requerendo a juntada desse laudo anexo, ou seja, ele vai anexo a esse documento, que contém, aí você vai dizer a quantidade exata de folhas, porque o teu laudo tem que estar paginado, tem que estar lá totalmente colocado o número de folhas, cada folhinha identificada, se é uma cópia, se é um documento, se é o que quer que seja, ele tem que estar devidamente numerado. Por quê? Para que lá na frente, se tiver, esse processo fica na mão do juiz, na mão dos advogados, das partes que podem fazer carga desse processo, e pode acontecer de uma folhinha sumir, né, de forma proposital ou não, mas tudo é possível. Então, tem que estar devidamente paginado, ali, numerado, tá? Você não tem aí, não corra risco de faltar algum documento e esse documento ser suprimido do processo e for um documento ali importante para que fundamente o teu laudo pericial, né? Então, muito cuidado com isso. Então, já no requerimento está dizendo quantas folhas tem. E quem for receber, quem for dar o recebido nisso aqui lá, né, o protocolo lá no juizado, lá na vara,
lá no local onde você vai deixar, entregar o seu laudo pericial, ele vai verificar, vai olhar um por um, ver se de fato tem aquelas páginas que você está dizendo. Tá bom? Então tá aí. Quantidade de folhas e quantidade dos demais documentos anexos, se tiver outros anexos. Tem que ser tudo trabalhado com muito carinho, dizer quanto tem, o que tem, o que está ali, né, para que você e o Poder Judiciário fiquem aí reservados quanto a quaisquer tipos de problemas, né, de documentação. E você dizer que entregou uma coisa e não entregou, ou dizer que entregou uma coisa e lá eles sumiram, você tem o teu protocolo. Então já está aí. Bem como o levantamento dos seus honorários periciais previamente depositados. Então você vai citar o número das folhas. Lembra que, quando eu falei a vocês que quando é aceito o trabalho, você já entregou ali o teu termo, né? Esse aqui de cima, ó, a sua petição de honorários, já entregou, o juiz deu de acordo, as partes imediatamente pagam esse honorário. Então, mas paga você direto? Não, eles fazem um depósito judicial e esse dinheiro fica lá em poder do judiciário. E ao final, quando você entrega o teu o teu trabalho, que é o teu laudo pericial, que você levanta esses recursos. Essa é a terminologia correta. Você levanta esses recursos. E levanta de qualquer forma? Não. Você precisa fazer esse documentozinho aqui, ó. Você precisa formalizar. Então, ao passo que você, nesse documento aqui, tá? Que a gente chama de petição de juntada e pedido de levantamento de honorários. É o que você está fazendo. Está pedindo que se seja juntado o laudo pericial e que você tenha o deferimento do levantamento aí dos seus... Ai, desculpa. Eu bati o dente, bem na hora. Tem aí o levantamento dos seus honorários. Então, nesse mesmo documento, você requer a juntada do teu laudo, que já está pronto, e em tempo, ao tempo que você já pede também que seja levantado teus honorários. Então, ou seja, isso é pedindo que já seja liberado o teu honorário. Você só vai lá com o deferimento do levantamento e, geralmente, é ali no todo o fórum, tem um banco, o BRB, um Banco do Brasil, você levanta esses recursos lá. E de lá já faz o depósito aí para a tua conta bancária. Termos em que pede deferimento, é uma formalidade, um documento como esse, cidade, data, nome completo e o teu número do teu CRC. Tá? Então tá aqui um modelinho de petição de juntada de laudo pericial e pedido de levantamento de honorários. Próximo documento que tem aqui, percebam, aqui ele já mudou, ó. Olha só o cabeçalho. Excelentíssimo senhor doutor juiz titular da Vara do Trabalho. Então já é um documento enviado para a Vara do Trabalho, especificamente do trabalho. Então, vamos ver o que se trata. Então, tá aqui, né? Você bota ali o número do processo, reclamante ou reclamado. Opa, já tem um nome diferente aí. Lá em cima, a identificação estava autor requerente ou réu requerido. Aqui já está chamando o caboclo de reclamante ou reclamado. Professor, e aí? Isso aqui pode? É um modelo? Posso mudar? É porque, geralmente, lá na Justiça do Trabalho, o reclamante, o autor da ação, tá? Ele tem esse nome, reclamante, porque ele está reclamando algo lá na Justiça do Trabalho. E o reclamado é quem? Geralmente é a empresa, ou aquela pessoa física que tomou o serviço de outrem. Então, está aqui ó, o preâmbulo e aqui a conclusão desse documento. Vamos ver do que se trata. Perito contador habilitado nos termos do artigo, ó, isso aqui é parecido lá com a de cima, né? 145 do CPC, conforme certidão do Conselho Regional, patati patata, requer a juntada do laudo pericial.
Anexo. Desculpa. E arbitramento dos seus honorários estimados em tanto. Devidamente atualizados, deixa presente, data. Então, o que se trata isso aqui, galera? Juntada de laudo trabalhista e pedido de arbitramento de honorários. Professor, por que arbitramento de honorários? Porque lá na Justiça do Trabalho, quando se é requerido uma perícia judicial, esse honorário ele é praticamente denominado já pelo juiz, tá? É uma regrinha lá, a gente não vai entrar em miúdos, mas geralmente a gente utiliza essa terminologia, ele é arbitrado pelo juiz. Ele diz, a grosso modo, é da cabeça do juiz. E aí você aceita ou não. Mas acontece também de ser como na forma daqui, numa justiça comum, onde você manda a sua planilha de honorários e faz o pedido, tá? Mas aqui é uma outra forma, quando é algo mais sucinto, algo mais tranquilo lá, uma causa de um trabalhador que simplesmente está lá pedindo um FGTS, está lá pedindo um valor, e eles não conseguiram calcular, nem juntar nenhum documento que evidenciasse esse cálculo ali da rescisão de contrato de trabalho, e precisou-se então de um perito. Então, geralmente, o honorário é arbitrado e ele já vai aqui, ó, você já coloca aqui, porque você já sabe o valor dessa perícia, tá bom? Então, também é um modelinho, tá? De juntada de laudo trabalhista. Outros modelos, mesmo havendo sistematizações na atividade do Poder Judiciário, esses modelos não são únicos, aquilo que eu sempre falei com vocês. Então, se estiver em algum lugar, prestem atenção, ó, dizendo que o modelo é único, que ele não é flexível, tem que ser daquela forma, existe um formulário, nada a ver, galera, não tem nada a ver, não tem formulário, não tem modelo único, não tem algo que tem que ser seguido, não. Tem esses modelos, essas premissas que não podem faltar. A escrita pode ser que seja uma escrita formal, né, organizada, concisa, obviamente, né, usando a norma culta da nossa língua portuguesa. Lá vão ter, tá? Vamos como ele está dizendo aqui, ó. Esses modelos não são únicos. Cada um de seus segmentos tem as suas peculiaridades, como a gente viu aí lá no âmbito da Justiça do Trabalho. Os outros 6, que aqui embaixo tem mais 6 modelos, tá? Podem ser tomados também como sugestões aos leitores. Olha esse aqui. Olha esse mandado de intimação. Opa, tem até um dedo meu aqui, ó. Eu tirei a foto do documento. Esse dedo não tem não, tá, galera? Bom, juiz de direito da vara tal, da comarca de São José do Egito, cidade de Paim, lá no Pernambuco. Mandado de intimação, doutor fulano de tal, juiz de direito da vara tal, da comarca tal, do estado tal, manda a oficial de justiça deste juízo que, em cumprimento do presente, expedido nos autos tal, sob o número tal, requerente, requerido, proceda com as formalidades legais à intimação do senhor fulano de tal, que será encontrado no endereço tal, na rua tal, aí aqui embaixo, aqui ó, de que foi nomeado perito do juízo para produzir prova pericial em atendimento aos quesitos formulados, transcrição do despacho. Deverá o senhor perito elaborar laudo pericial, apresentando em juízo no prazo legal, bem como poderá apresentar a solicitação para o prazo para a realização da perícia. O que se trata isso, gente? Intimação do perito contador, quando ele está sendo nomeado, professor, mas esse nome intimação é muito feio, rapaz. Quando eu escuto esse nome intimação, eu quero sair fora. Chegou um oficial de justiça aqui na minha porta, com mandado de intimação, eu fico com vergonha. Não é, gente. Mandado de intimação é o quê? É o juiz te intimando a fazer alguma coisa. Ou é uma coisa boa, ou é uma coisa ruim. Vai de quem é a pessoa. Então, quando a gente se disponibiliza a um trabalho de perícia judicial, como perito do juízo,
é o que você mais vai receber e tem que levantar a mão para o céu e agradecer, né, que está recebendo vários mandados de intimação, sendo nomeado ali como perito do juízo. Beleza? Então a gente já sabe que isso aí é uma intimação, né, que ela pode ser por mandado ou carta. E aqui, galera, os demais documentos aqui, eles são meio idênticos, tá? Demonstração dos custos orçados dos honorários periciais. Professor, mas esse cabeçalho está diferente lá do primeiro que a gente viu, ó, de custo pericial. Tem algum problema? Não. É como eu disse a vocês. São modelos e aqui está um deles. Vamos ver se ele segue mais ou menos o modelo do outro lá? Ó, autos vara partes. Se botar o número dos autos, qual vara ali ele está se concorrendo, né? Ele está acontecendo. E quem são as partes? Custos diretos. Olha, rapaz, esse aqui o contador deixou mais explícito, né? Já está dizendo o que é custo direto, né? Mas aqui embaixo, será que ele botou custo indireto? Ah, botou também custo indireto. Então, se eu preciso fazer dessa forma, cara, desde que você disse o que é a quantidade de horas estimadas, o valor da hora para fazer aquele troço, e o total, que é um vezes o outro, horas estimadas, vezes o valor da hora, você chega num total, você pode segregar, você pode dar subtítulos, você pode criar aí subdivisões ao seu bel prazer. Né? Tem juiz que vai gostar de ver isso, tem juiz que não interessa. Desde que você diz o que é a quantidade de horas, o valor da hora e um vezes o outro, que é o total da hora para fazer essa atividade, né? Tá tudo certo. Então aqui, ó, vou passando aqui para vocês olharem junto comigo. Ele dá um totalizador aqui, ó, do número 1, custos diretos, pessoal e encargos, separa 1A, ó, que bacana, já diz o custo de pessoal para fazer carga de processo, análise de autos, diligências, levantamento de dados, cálculos e elaboração de anexos, redação de laudo, digitação, parari, parará. Olha aí que bacana. Total 1. Aí você tem um totalizador aqui desses custos diretos, tá? De pessoal e encargos sociais. 2. Material aplicado. Perdão, B, né? Ele usa como B. Material, papel de trabalho, disquete. Nossa, isso é muito antigo, nem tem mais isso. Papéis, laudo e cópia. Aí você bota aqui, quantidade, valor e total. Custos indiretos, custo hora escritório, fixo mensal. Olha, ó, esse aqui está bem mais detalhado. Gastos com infra, e por aí vai. E aí dá um resumo direto e indireto, no final ele dá aqui o total de honorários, assina, data e bota o CRC dele. Basicamente o que a gente viu lá em cima, naquele outro modelinho primeiro que a gente viu hoje, né? Onde ele faz uma introdução, onde ele bota ali o registro dele, do CRC e tal. Já aqui embaixo, ele resolveu colocar diretamente na planilha. Então, por que eu faço questão de mostrar isso e trabalho bastante isso com meus alunos? Para que eles entendam que pode mudar, desde que não falte a essência. Até porque, nossa próxima atividade, eu vou passar um case para vocês fazerem a perícia, realizarem a perícia e já trabalhar agora, assim como a gente fez no passado de forma totalmente empírica, só para a gente entrar nesse ambiente, só para a gente vivenciar esse ambiente da perícia, entendendo a sua essência, lá no início, uma das nossas primeiras aulas. Agora a gente já vai trazendo aquela experiência para dentro de algo formatado, para dentro de algo estruturado, que é o que de fato acontece na vida real. Próximo caso agora, nessa semana, eu já publico aí para vocês, a partir de amanhã, um case para vocês trabalharem uma perícia e me entregarem isso. Então, vocês já vão precisar fazer diligência, vocês vão ter que preencher um termo de diligência.
Se precisar, obviamente, vocês vão ser nomeados, vão receber o mandado, né? Vocês já vão fazer ali a sua planilha de honorários, a sua petição de honorários e depois a sua petição. Quando for entregar o laudo, já vai entregar o laudo com a petição, ou seja, com todas as formalidades que nós estamos vendo aqui, que são exigidas para que se aconteça aí o trabalho da perícia. Tá joia? E aqui tem mais modelos. Tá? Na nova também tem, que eu publiquei para vocês. Na internet você vai encontrar isso aqui, lá no CPCs, tá? Lá nas resoluções do Conselho Federal de Contabilidade também tem outras. Enfim, aqui um termo de diligência, ó, tá? Então aqui tem vários modelos já que eu fiz questão de pegar, novamente digo a vocês, do livro, da bibliografia de vocês, inclusive é uma edição lá, essa em específico, é da instituição que vocês estudam, tá? Para que vocês vivenciem mais essa prática de trabalhar também com o livro, seja ele físico ou e-book, que tem esse livro também em e-book. Esse do Mário Lonardoni tem também e-book. Não é essa capa, é uma outra edição, tá? Mas tem também e-book em meio digital. Então é isso, galera. Eu vou terminando por aqui essa minha exposição dialogada com vocês e já vou deixando aí, né? Peço a vocês que já vão presença aí no chat, tá? Só para eu ter um controle da galera que está aqui com a gente dia a dia. E abro o espaço para que vocês tirem dúvidas, me perguntem, queira contribuir, né? Tem alguma forma a contribuir com a gente, e a gente discutindo aqui é bastante interessante, tá? Fiquem à vontade aí para liberar o áudio e mandar bala. Alguém aí? Um de cada vez, por gentileza. Sem briga. Só não consigo escutar. Afiadíssimo, né? Ô, pô, afiado, menino. Galera, então, na hora da prova vai ser top, Hernani. Topíssimo. Galera, então é isso. Deixo aí os contatos, podem me mandar se tiver alguma dúvida na resolução, tá? Porque vocês vão precisar praticar agora. Gosto de trabalhar essa prática aí também, em case. E aí a gente consegue também surgir mais dúvidas até. Quando a gente, de fato, coloca aí a mão na massa, a gente vai trabalhando, aí conversa com um colega, conversa com um, com o outro, vai pesquisar na internet, nos livros, né? Isso aí é muito bom. Tá? É uma construção contínua do conhecimento. Joia? Então é isso. Gostaria de agradecer a presença de todos. Tá? Quem tiver alguma dúvida, quiser ficar aqui na sala para conversar, estou aqui. Caso contrário, tá lá no Moodle, também estou lá no Moodle, ao vivaço. E aos demais que se sentirem satisfeitos, uma boa noite a vocês. Joia? Obrigado. Boa noite, professor. Obrigada. Oh, valeu. Boa noite, professor. Obrigadão aí pela aula. Boa noite. Já vou começar a imprimir também para levar para deixar guardado, vai que eu preciso um dia, né? Oh, isso é bom. Fica mais à mão, né? Pois é, vai. Falou, professor. Até a próxima. Deus. Boa noite. Boa. Até mais.